Olá, pessoal. Agora a gente começa essa conversa sobre a Revolução Russa. Vocês levantaram um pouquinho no início dessa atividade as características do Império Russo no início do século XX. Então, o Império Russo era marcado pelo czarismo, nós conversamos um pouquinho sobre isso, e eu estou disponibilizando aqui um link para vocês de uma reportagem publicada na revista Aventuras na História, que fala, traça com mais clareza e com mais detalhes o que foi o czarismo na Rússia. Então, não deixem de ler a reportagem que vai estar aí na descrição do vídeo. Então, vocês podem acessar esse link após a aula. O czarismo, para dar algumas informações gerais, era a monarquia absolutista que vigorava, né, como sistema político na Rússia. O czarismo tinha características profundamente medievais, né, no aspecto econômico, mantinha todo o poder político nas mãos do czar, na mão do rei, um rei que governava sem uma constituição, que governava, que se achava o proprietário de todas as terras, que governava de forma extremamente autoritária, mantendo aí uma economia baseada na desigualdade social, na exploração dos camponeses, uma vez que nós vamos ter também aí, como destaque dessas características, uma economia essencialmente agrícola. Por isso, inclusive, que a Rússia era chamada dos gigantes, né, do gigante dos pés de barro, porque era uma economia essencialmente agrícola, quando as grandes nações da Europa já estavam aí profundamente desenvolvidas, vivendo a segunda revolução industrial. Como eu disse, quando eu falei do czarismo, o monarca russo, nessa época, o Nicolau II, da família Romanov, que já estava no poder há mais de 200 anos, ele mantinha desigualdades sociais profundas. Então, junto com a família real, nós tínhamos um pequeno grupo da nobreza, mais a Igreja Católica Ortodoxa, que se resumiam em aproximadamente 20% da população, formavam 20% da população e concentravam mais de 70% das terras, faziam uma profunda exploração dos camponeses. Os camponeses pagavam tributos praticamente medievais. A servidão, ela vai ser extinta no Império Russo apenas no fim do século XIX. Até esse momento, os laços entre esses camponeses e os seus senhores feudais eram de profunda dependência e de profunda exploração. Essa é uma das razões, inclusive, que vai garantir essa manutenção da economia agrícola, porque esses senhores feudais não enxergam a menor necessidade de uma modernização. Essa modernização só vai ser vista pelo czar, só vai ser vista como necessária pelo czar no fim do século XIX, início do século XX, quando ele vai começar, né, principalmente no fim do século XIX, quando ele vai começar um processo aí de desenvolvimento industrial pequeno, com capital externo, tá? Não é com capital interno, ele não forma, então, uma burguesia industrial dentro do seu país, mas isso só vai acontecer no fim aí do século XIX. Em função de de todo esse conflito, né, marcado, inclusive, também pela ausência de liberdade. Não preciso nem dizer
que numa monarquia extremamente absoluta, centralizadora, autoritária, nós não vamos ter liberdades individuais, não teremos liberdade de imprensa, por exemplo, liberdade de expressão, né? Então, essas liberdades que naquela época já estavam garantidas na maior parte do território, né, na Europa e na América também, né, em algumas regiões da América, não vão existir no Império Russo. Então, dada toda essa estrutura, né, toda essa caracterização política, social, econômica, e que vocês podem ter ainda mais detalhes acessando a reportagem que eu disponibilizei para vocês, essa população começa a se organizar, né? Ela começa a se organizar no sentido efetivo de derrubar o czar e começar uma revolução. Na Europa, as ideias marxistas, as ideias socialistas, elas já estão muito debatidas, já estão sendo debatidas, e algumas pessoas, alguns militantes, né, algumas pessoas, inclusive das classes mais altas, que viajam, que transitam pela Europa, né, voltam para a Rússia já com conhecimento de todas essas ideias e que vão divulgar essas ideias na Rússia. Uma dessas pessoas que vai ser exilada, né, da Rússia e retorna em 1900 é o Lenin, que vai ser um dos grandes líderes da Revolução Socialista, né, da Revolução Russa, mais adiante lá em 1917. Veja só, essa população de trabalhadores formada neste momento essencialmente por camponeses, quando a industrialização começa no final do século XIX na Rússia, ela vai se concentrar em algumas poucas cidades, principalmente Moscou e Petrogrado. O restante da Rússia está marcado pela atividade agrícola. Então, esses trabalhadores vão começar a se organizar e vão começar a reivindicar, liderados pelo Lenin, né? O Lenin vai começar a motivar esses trabalhadores a se organizar. Mas o Lenin, ele tinha tido contato com as ideias marxistas, e ele dizia, então, que era necessária, para essa revolução acontecer, era necessário uma organização política extremamente rígida. Era necessária uma revolução intelectual, formada por intelectuais. Era necessário que esses trabalhadores fossem guiados por intelectuais que se transformassem praticamente em políticos profissionais e que guiassem essa população, guiassem esses trabalhadores para uma mudança do sistema. Aqui, gente, vale a gente destacar que a ideia do Marx é que essa revolução precisa ser feita por operários. Então, se a gente olhar para as condições da Rússia neste momento, elas não apresentam as condições ideais dentro do modelo marxista. Então, o que o Lenin então vai motivar? Que essa população que está cansada, explorada pelo czar, se organize para uma revolução. E ele vai insistir tanto nisso que esses revolucionários, essa população revolucionária, essa população que está sendo explorada tanto no campo como nessas cidades que se industrializaram, começam a discutir dois caminhos possíveis para essa revolução, tá? O primeiro caminho marcado pelos bolcheviques, como vocês podem ver aí. Os bolcheviques defendem o quê, pessoal? Os bolcheviques defendem uma revolução imediata. Eles defendem que
de acordo com a situação que está na Rússia, se essa situação que nós temos, essa é a situação que nós vamos fazer a revolução. Então, essa revolução vai ser feita pelos trabalhadores, sejam eles operários, sejam eles camponeses. Nós vamos nos unir, fazer essa revolta e, se preciso, utilizaremos a luta armada e a violência. Se for preciso para combater o czarismo, usar da força armada, nós vamos utilizar. De outro lado, nós tínhamos os mencheviques, tá? Os mencheviques formavam uma minoria. A palavra menchevique, né, vem do russo, que quer dizer minoria. Esses mencheviques diziam o seguinte: para nós alcançarmos essa revolução, nós precisamos ter o capitalismo desenvolvido. E para ter o capitalismo desenvolvido, nós precisamos da burguesia. Burguesia essa que na Rússia praticamente não existia. Por quê? Eu disse lá no começo, o início da industrialização na Rússia, que vai ser motivado pelo czar, ele vai ser feito com capital externo, não com capital interno. Por quê? Os grandes proprietários de terra que tinham dinheiro para investir não tinham interesse de investir na indústria, porque eles estavam ganhando bastante lá nas suas propriedades, então eles queriam, era mesmo manter a atividade agrícola. Então essa industrialização, ela vai começar na Rússia com capital externo. Então esses mencheviques vão dizer assim, olha, para nós fazermos a revolução, nós precisamos primeiro desenvolver o capitalismo. Por quê? Porque segundo a teoria do Marx, que vocês já estudaram lá no ano passado, o socialismo, ele é uma fase que se alcança após o colapso do capitalismo. Então, é necessário, para chegar na Revolução Socialista, é necessário passar pelo capitalismo primeiro. Se é necessário passar pelo capitalismo, então é preciso desenvolvê-lo na Rússia, porque o capitalismo implica o desenvolvimento industrial que ainda não existia na Rússia. Então os mencheviques vão dizer, nós precisamos fazer uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia. Precisamos fazer essa aliança para desenvolver o capitalismo e, a partir do desenvolvimento do capitalismo, fazermos a revolução. E a retirada, né, a conquista do poder que hoje está nas mãos do czarismo, para os mencheviques, deveria acontecer de forma gradativa e democrática. Por meio do quê? Por meio de reformas políticas e econômicas. Então, é aqui que esses revolucionários, trabalhadores, camponeses, operários, eles passam a divergir. Inclusive, em 1912, os mencheviques vão ser, inclusive, expulsos do partido que dá origem, né? O Partido Operário Social Democrata Russo, ele surge lá em 1903 e ele se divide, né, nessas discussões, os bolcheviques, que eram a maioria do partido, e os mencheviques, que eram a minoria. Então, eles vão se dividir. Em 1912, eles vão romper, eles vão formar dois grupos distintos. Esses bolcheviques, então, vão se organizar, já vão se organizar a partir de 1905, e eu vou falar o que acontece a partir de 1905, nos sovietes. Sovietes, um termo muito importante para nós que a gente já vai retomar. E esses mencheviques, então, defendem essa transformação por meio de uma revolução gradativa, de uma revolução democrática, marcada aí por reformas políticas e econômicas, tá bem? Bom, em 1905,
A Rússia, que já vivia essa situação profundamente delicada, vai adentrar em um novo conflito, né? Ela entra num conflito com o Japão. Eu costumo sempre dizer para vocês que toda guerra traz dívidas, gastos, além das mortes, além das baixas, né, entre os soldados. Então, essa situação econômica que já era delicada vai ficar ainda pior, né? Vai ainda ficar mais desconfortável para essa população, que vai então começar a se manifestar. E num belo domingo, que fica conhecido mais para frente como Domingo Sangrento, organizados, né, aí sob a liderança de um padre, eles vão caminhar na direção do Palácio de Inverno, onde o Czar morava com a sua família, e vão levar, por meio de uma manifestação pacífica, uma reivindicação, um abaixo-assinado feito pela população, exigindo algumas mudanças, algumas melhoras na qualidade de vida, inclusive o fim da guerra com o Japão. Né? A manifestação inicialmente era uma manifestação pacífica, mas o Czar vai dar uma demonstração de força, vai acionar a guarda imperial e vai literalmente jogar a guarda em cima da população. Terão centenas de mortes, e é por isso, inclusive, que esse evento, que era para ser um evento pacífico, fica conhecido como Domingo Sangrento. Vejam só, no Domingo Sangrento, a partir do Domingo Sangrento, em 1905, nós teremos uma série de manifestações, de greves, de rebeliões contra o poder do Czar. Ele tenta dar uma manifestação de força, mas na verdade a situação dele só piora a partir daí. Com essa piora na situação do Czar, que tenta, né, de todas as formas, reprimir todas essas rebeliões, não consegue, e ainda mais está tendo assim seguidas derrotas na guerra com o Japão. Então ele acaba assinando o Tratado de Paz com o Japão, aceita todas as imposições do Japão, perde a guerra, né? E aí acaba ficando desmoralizado, né? O seu governo fica muito desorganizado, e ele, na tentativa, então, de se manter no poder, porque de fato ele vai perceber o poder bastante ameaçado, ele vai aceitar as reivindicações, principalmente dos mencheviques. Que reivindicações eram essas? Uma monarquia constitucional e a organização de um parlamento. Então é neste momento, a partir aí do Domingo Sangrento, de todos esses eventos, né, que sucedem o Domingo Sangrento, que nós temos a formação da Duma, né? A partir da formação da Duma, que é o parlamento russo, e temos a organização de uma monarquia, né, constitucional, temos a elaboração, então, de uma constituição que limita, ainda que de forma muito engatinhando ainda, muito, né, muito recente, mas que de alguma forma limita o poder do czar. Nós teremos aí um período de relativa tranquilidade. Relativa tranquilidade por quê? Porque, embora os mencheviques, de alguma forma, se sintam contemplados com a existência de uma constituição, com o surgimento de um parlamento, essa burguesia, que antes era uma burguesia essencialmente estrangeira, começa a se formar uma monarquia, uma burguesia interna russa.
Embora tudo isso esteja acontecendo, os bolcheviques continuam se organizando nesses sovietes que estão constantemente buscando melhores condições de vida para o restante da população. Mas de 1907 a 1914 nós temos um relativo período aí de tranquilidade dentro do Império Russo, com o czar governando por meio de uma monarquia constitucional. Isso não quer dizer que ele tenha perdido efetivamente o seu poder. Muito pelo contrário. Terão momentos, inclusive, que ele vai fechar o parlamento e vai retomar o governo de forma autoritária. A nossa situação piora novamente na Rússia em 1914, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Veja, assim como os demais países que estavam na guerra, a Rússia também achava que a guerra duraria pouco tempo. E quando ela entra nesse conflito, ela não tem dimensão do tamanho e da modernidade em armamentos e organização dos exércitos que as outras nações europeias estão vivenciando. A Primeira Guerra vai ser também um momento de profunda percepção do quanto esse império estava atrasado. O exército russo estava extremamente mal equipado, entra na guerra, começa a sofrer seguidas derrotas, né? Os soldados alemães começam a invadir o território, né? E a situação do czar vai ficando cada dia mais insustentável, porque essa situação econômica, o czar, ele criou uma monarquia constitucional, ele criou, né, ele criou um parlamento, mas a situação econômica das pessoas não tinha mudado. Os privilégios de um pequeno grupo se mantinham, né? A profunda exploração, os altos impostos cobrados da maior parte da população e dos camponeses também se mantinham. Então, com a Primeira Guerra, vai acontecer um agravamento ainda maior dessa crise política e econômica. E nós vamos ter, literalmente, um caos no país, tá? E aí a gente tem a segunda revolução, vamos dizer assim, dentro da Revolução Russa, que acontece em fevereiro de 1917. Em fevereiro de 1917, o czar ele vai ser forçado por toda essa população que está em polvorosa pedindo por situação, né, por uma situação melhor de vida, mas que naquele momento desejava também a saída imediata da Rússia da guerra, né? Então, essa população vai se manifestar, vão fazer inúmeras manifestações, passeatas, e o czar vai se ver obrigado a renunciar, tá bem? Os mencheviques, então, que já dominavam ali a maior parte do parlamento, é que vão assumir o poder. E vão assumir o poder só por algum tempo. Por quê? Porque a maior reivindicação da população, os mencheviques não atendem, que é a saída da guerra. Os mencheviques, nessa época, lembrando que a proposta dos mencheviques era uma parceria com a burguesia. E essa burguesia, que antes era uma burguesia externa e agora já se transformou, né? Os próprios russos já criaram essa burguesia, então os donos de indústrias, né, agora são russos. E por que eles não vão sair da guerra? Porque eles vão ver na guerra a chance aí de turbinar os seus lucros por meio da indústria bélica. Então, não é interesse desses mencheviques, que estão aliados à burguesia, sair da guerra nesse momento. Então, eles se mantêm na guerra, e isso vai ser uma decisão que vai custar
a manutenção deles no poder. Mas a saída dos mencheviques no poder e a entrada dos bolcheviques pela Revolução de Outubro é o tema da nossa próxima aula.